Fala galera, Professor Rodrigo na área e moçada, no vídeo de hoje vou jogar Need for Speed, sim senhores galera. Seguinte, o Need for Speed é uma série que ficou muito conhecida através do jogo Need for Speed Underground 2, que era um jogo maravilhoso que você podia customizar carro, né? Você poderia fazer N coisas com o seu carro, botar turbo e nitro, e ele ficou muito famoso, explodiu, né, no PlayStation 2 ali, no PC também. Quem não se lembra daquela musiquinha? É isso aí, moçada. E agora, como a temática eu coloquei carros aí, eu vou falar para vocês um pouco sobre essa parte ainda de tecnologia. Eu vou falar sobre um pouco sobre os carros autônomos, galera. Sim, senhores, certo? Os carros autônomos aí, a gente pode pensar assim: nossa, professor Rodrigo, mas os carros autônomos são coisa do futuro, né? É um futuro? Sim, mas a gente pode pensar como que poderia ser esses carros autônomos. Primeiros dados importantes aí. Só da gente tirar o ser humaninho da frente do volante, estima-se em algumas pesquisas que você poderia já diminuir em quase mais de 90% o risco de acidentes. Porque, ao final de contas, nós seres humanos, quando nós dirigimos um carro, nós temos emoções, e às vezes os nervos estão à flor da pele da pessoa que está no volante. E daí o que acontece? A pessoa fica nervosa, buzina, sai da frente, sai daí, seu louco. E às vezes acaba causando acidentes e tudo mais. Então, só de você botar uma máquina que controle isso, galera, você já reduz significativamente, certo? O risco de acidentes, certo? Ponto número 1. Ponto número 2, além de ser uma tecnologia muito interessante, porque a gente está usando sensores, né? E esses são sensores de movimentos e uns sensores que os mais comuns a gente tem aí micro-ondas, sensores ultrassônicos, certo? Então, vamos falar bastante da física que está por trás desses sensores aí, certo? Para quem não sabe, quem faz algum curso ou já viu alguma coisa de sensor, quando você brinca com um carro autônomo, que você usa, sei lá, uma placa de Arduino, você usa esse sensorzinho que vocês estão olhando aí na tela, certo? Esse sensorzinho é o sensorzinho que ele tem lá o trig e o eco, ou seja, trig ele vai uma informação e eco ele reflete. Então, o fenômeno físico que está por trás da parte de propagação disso é o fenômeno da reflexão de ondas, certo? Ou seja, basicamente vai uma onda, ela vai, bate e retorna. Tom, 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 tom. Percebe que a sonoplastia, galera, é só pra gente entender como é que funciona esse vai e vem do movimento. Então bate e volta, certo, gente? Se a gente for parar para pensar bem, a gente está falando aí de ondas, as ondas de rádio, né? Depois que elas foram descobertas, as ondas eletromagnéticas elas foram tornando-se mais gradualmente objeto de estudo de muitos pesquisadores, galera. Esses estudos aí a gente pode pensar que ocorreu a identificação e a classificação de um novo tipo de onda chamado de micro-ondas. Então o que acontecia? Elas apresentavam características diferentes até então, a gente pensa lá em ondas de rádio, certo? E daí o fato de que elas eram muito menores do que as ondas de rádio, certo? E a primeira utilização de micro-ondas, olha só galera, aconteceu em 1904 na Alemanha, e um dispositivo desenvolvido pelo cientista alemão o Christian Rosmaninger, chamado de radar. Então aí a gente tem um registro do primeiro radar, certo? Apesar que ela não é muito boa lá, não é lá grandes coisas para contornar. Rodrigo, eita nós! Ela não é muito boa para a gente contornar obstáculo, galera. A gente utiliza o radar, as micro-ondas, elas conseguiam detectar com maior precisão um objeto, certo? Então, esse dispositivo ele detectava a presença de objetos que estivessem próximos a ele. Mas somente em 1935 que o radar começou a se mostrar eficiente na detecção de aeronaves, e ele começou a ser muito utilizado, ele foi muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos ali no período 1939 a 1945, certo? Então, enquanto vocês estão vendo aí eu fritando para começar aí, vamos mais alguns, essa arrancadinha aí que vocês estão olhando, vamos mais alguns dados dessas micro-ondas, certo? A capacidade dela de promover o aquecimento, ela foi relatada pelo engenheiro americano
Percy Spencer, 1894 a 1970, tá? Só uma explicação aí, gente, fazer um parênteses. Vocês estão vendo aí que eu não estou conseguindo trocar de marcha. O meu dedo ali, o meu botão travou, ele não trocava, não é o dedo que travou, Rodrigo. Eu não conseguia trocar de marcha aí, tá, gente? Eu apertava para ele trocar de marcha, por isso que eu perdi. Por isso que eu fiquei desumildemente em segundo lugar. Mas vocês já vão ver que eu vou conseguir consertar isso aí, tá? Então, voltando ali. Eu estava falando que o primeiro aquecimento de micro-ondas foi relatado pelo Percy Spencer e que quando ele fez esse experimento com o radar, ele notou que o derretimento de uma barra de chocolate que carregava no seu bolso. E depois ele fez mais alguns experimentos com milho de pipoca, ovos e outros alimentos, e daí o que fez? Ele associou que a gente podia usar essa onda, certo? De uma forma mais controlada para aquecer os alimentos. Ou seja, hoje a gente sabe que a gente usa para aquecer água, né? Gordura, açúcares, tá? E daí foi em 1947 foi fabricado o primeiro micro-ondas. A gente sabe que hoje não é só em radar que é utilizado micro-ondas e forno, mas também na parte de comunicação, através dessas ondas eletromagnéticas, telefone celular e também na esterilização de alguns instrumentos, certo, moçada? E aí, a gente ainda falando um pouco sobre essas questões dos carros autônomos, certo? A grande questão aqui é o funcionamento deles. Se você, vamos pensar, então voltando a falar um pouco dessa parte tecnológica, se a gente pensa no funcionamento deles, certo? Você pensa o carro lá, hoje em dia a gente pode associar sensor com sensor de lá, né, do carro, que fica lá, o fica fazendo aquele barulhinho, tá? Então, a partir desses sensores, você consegue, vocês viram aí que eu, às vezes em algum momento aí, dei uma trincadinha aí nas paredes, né, no Need for Speed, eu tô dando essas colisões, você pode evitar ao máximo, né, que você colida, né? Ou você consegue aproveitar melhor o seu tempo, tá ok? Como assim, professor? Um outro ponto também, que é esse do tempo, é o seguinte: para que você vai querer ter um carro? Vamos parar e pensar, galera. Para que você vai querer ter um carro, sendo que na frente da sua casa vai passar tipo um Uber, que é um carro autônomo, que você vai chamar ele pelo seu aplicativo. Você vai entrar lá no carro, não vai ter que estressar com nada. Você pode sincronizar a sua música com o Bluetooth do carro, ficar ouvindo suas músicas favoritas, ficar lá bem de boa, chegar no seu destino. Nossa senhora, destruir o carro aí, né? Chega no seu destino o mais rápido possível, certo? Sem estresse, tá ok? Tudo isso feito de forma autônoma. Ok? Ou seja, quando a gente fala em autonomia, a gente está falando também em tecnologia, galera. Ok? Então, uma pessoa, obviamente que vai ter uma central de dados, onde pessoas vão ter que controlar isso? Lógico que sim, certo? O negócio não vai funcionar simplesmente, bota lá os carros para andar tudo sozinho e daí eles vão funcionando e fica todo mundo feliz. Como é que é? Não, gente, vai ter que ter uma central e através dessa central de dados você vai ter esse controle, certo? E essas questões dos carros autônomos estão preocupando muito, sabe quem? Indústrias que fabricam carros, certo? As indústrias automotivas, galera. Por quê? Se vocês olharem bem, os caras estão meio que já desesperados. Porque se um negócio desse vinga, se todo mundo começa a querer ter carro autônomo, querer ter carro autônomo, o que vai acontecer? Ninguém mais vai querer comprar carro. E os caras estão buscando saídas para que possa ainda manter essa indústria ativa. Vocês estão vendo que eu estou numa tentativa frustrada de dar um zerinho. Mas também, né, gente, eu estou com um murciélago aí, um Lamborghini, né? Eu não vou conseguir dar um zerinho com um carro que vai feito para velocidade, feito para correria, certo? Esse carro aí, eu presetei ele para fazer corrida mesmo, não é para drift, porque esse Need for Speed, um outro comentário legal desse jogo, é porque você pode deixar o carro do jeito que você quiser. Aí quando eu passei no posto, você restaura o carro, mas você pode deixar o jeito que você quiser, você pode mexer em suspensão, tal. É bem interessante a customização dele, como sempre foi uma característica do Need for Speed, certo? Voltando a falar sobre as indústrias, então o que eles estão pensando agora, galera? Eles têm que ver algum jeito que eles atraiam público de alguma forma para eles continuarem vendendo os carros deles, certo? Se não, galera, vai dar BO pros caras.
tá? Então a gente pode parar para pensar assim também, um outro ponto assim. Ah, professor, mas é uma tendência natural de a gente ter esses carros autônomos, certo? Tudo bem. E daí, as pessoas não vão mais consumir carros? Não. Vamos pensar o seguinte, como que era feito o meio de transporte lá na antiguidade lá? Vamos pensar lá atrás. Como que as pessoas se locomoviam de cidade? Vamos pensar bem lá atrás. Não era cavalo? Sim ou não? Certo? Então as pessoas andavam a cavalo. Depois, quando começaram a surgir os automóveis, o que eles fizeram? Eles mataram todos os cavalos, galera? Não, né? O que aconteceu? Surgiram. Hoje em dia não existem lugares apropriados para você fazer isso, corrida de cavalo, hípicas, mais uma vez destruindo o carro, certo? Então a ideia que a gente pensa é: fiquem com isso na cabeça. Aonde vão parar esses carros? Será que simplesmente vamos ter autódromos ou lugares para isso? Certo, galera? Então é isso, moçada. Se vocês não são inscritos, não deixem de se inscrever no canal. Fiquem ligados com novidades, ativa o sininho, compartilha, vamos bombar tudo isso. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários aí o que você quer ver aqui de tecnologia. Valeu, tchau, tchau!